eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar com você as minhas impressões de leitura de O Pequeno Príncipe. E antes que você torça aí o nariz ou tenha entrado nesse vídeo apenas querendo indicação de leitura para o seu filho, escuta só essa frase do C.S. Lewis. Nenhum livro vale a pena ser lido aos 10 anos que não vale igualmente, e muitas vezes muito mais, ser lido aos 50 anos e depois. E foi exatamente isso que aconteceu com o Pequeno Príncipe. Eu sou o tipo de pessoa que não tem um problema nenhum em gostar de produções de qualidade, independente de para qual público-alvo aquela obra foi criada. Então, eu vejo filme de animação, eu leio livros infantis, né? E aqui eu boto aspas porque são de fato infantis, porque permitem serem lidos por crianças. Mas não são infantis na medida em que não são livros bestas, superficiais ou mal escritos. E esse livro aqui eu li a primeira vez quando eu tinha 8 anos de idade. Foi o meu primeiro livro grande que eu li. Eu tinha começado a ler ali com meus 6, 7 anos, e eu já lia vários livros desses livros infantis, que é mais imagem do que texto, né? Pouco texto por página. E um dia eu comentei com a minha tia, eu estou cansada desses livros, eu queria ler um livro grande. E aí ela me deu de presente O Pequeno Príncipe. E esse livro tem uma história muito legal, né? Que o autor, o Antoine de Saint-Exupéry, ele era piloto de avião no período da Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu esse livro aí nesse período, né? Quando a gente pensa alguém, pelo menos eu, quando penso alguém indo para a guerra, já penso a pessoa indo e morrendo, ou então indo e voltando só no final da guerra, mas principalmente porque ele era piloto e ele só saía em missões específicas, ele foi escrevendo esse livro durante esse período e fazendo as aquarelas, né? Pois todas essas imagens que compõem o livro foram também feitas pelo autor. E agora o livro está sem seus direitos autorais, né, com os direitos autorais livres, e tem várias e várias edições que replicam, inclusive, as ilustrações, as aquarelas do autor. Uma coisa triste é que ele morreu, de fato, em uma missão, né, o avião dele simplesmente sumiu, e muitos, muitos anos depois é que acharam, né, naufragado em uma parte lá do mar, os destroços do avião dele, uma pulseirinha que ele usava com o nome da esposa, né? Então, os restos mortais dele nunca foram encontrados. Eu, como eu disse, li esse livro quando eu tinha 8 anos e quando eu tinha... E achei um livro legal, o livro do menino que, aquela imagem clássica, né? Foi desenhar uma jiboia que tinha engolido um elefante e todo mundo achou que ele tinha desenhado um chapéu. E quando eu terminei meu curso de psicologia, não sei se você sabe, eu sou psicóloga e professora de português. Eu terminei meu curso de psicologia em 2012. E aí, no Natal de 2012, estava eu esperando passar o tempo para chegar a hora da ceia e peguei esse livro, que eu disse, esse livro é fininho, eu vou conseguir ler ele nessa tarde. E, de fato, li uma tarde e no final da tarde eu estava em prantos. Não só porque agora eu tinha entendido o livro com outra dimensão, com outro nível de compreensão, mas acho que também pelo clima de ser Natal, pelo clima de encerramento, né, desse período de terminar a minha primeira graduação, né, de me sentir realmente plenamente adulta, indo para o mercado de trabalho. Então, foi muito marcante. E aí eu já não subestimava mais esse livrinho aqui tão poderoso. Mas eu reli novamente, recentemente, porque eu escolhi como leitura do Clube de Leitura com os meus alunos. E também foi uma experiência maravilhosa ler ele novamente, e agora com crianças, né? Vendo o meu olhar de adulta numa terceira leitura e o olhar da criança que se depara com essa história pela primeira vez e ainda muito inexperiente, muito imatura diante da vida. Porque tem muitas verdades que esse livro aponta que a criança não vai entender. Ela vai entender a simplicidade, a ludicidade, a beleza de muitas coisas que são ditas aqui. Mas a profundidade desse livro você só entende depois que você amadurece bastante. Então, esse livro é um misto de livro infantil e livro de filosofia. Tudo numa obra tão curtinha, mas tão poderosa. E eu acho que o que explica bem esse propósito do livro é a própria dedicatória que o autor faz, que eu vou me segurar para eu não me emocionar, que é belíssima, e que eu acho que, lendo essa dedicatória, a gente
entende bem qual foi o propósito do autor e qual é o propósito desse livro. A Leon Werth. Peço desculpas às crianças por ter dedicado este livro a um adulto. Tem uma boa razão. Esse adulto é o melhor amigo que tive no mundo. Tenho outra razão. Esse adulto consegue entender tudo, até os livros de crianças. Tem uma terceira razão. Esse adulto mora na França, onde sente fome e frio. Ele precisa de muito consolo. De todas essas razões não são suficientes, quero então dedicar este livro à criança que esse adulto foi. Todos os adultos foram primeiramente crianças, mas poucos deles se lembram disso. Corrijo, portanto, minha dedicatória. A Leon Werth, quando era um garotinho. Não é lindo? E aí eu sei que tem um vídeo da a Denia Chloe, eu não sei se vocês conhecem. Eu acho que ele não tem perfil no YouTube, não, deve ser só no Instagram. Que ela fez não sei, um vídeo de humor mangando o Pequeno Príncipe, que era a frase brega, né? Com aquela frase famosa: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, e que as pessoas tatuam essa frase brega, e muita gente se sentiu ofendida, mas eu acho que não é o caso de se sentir ofendida, porque também muitas vezes as pessoas só pegam a frase, né? Vem a frase bonita, e a frase bonita, eu vou colocar aqui, vou tatuar, vou colocar na minha agendinha. Mas esse livro ele traz coisas, verdade, como eu disse, verdades muito profundas e com muita beleza, né? E uma delas é isso, é que só quem é capaz de entender muito é capaz de entender um livro de crianças, porque a verdadeira sabedoria, ela é humilde. Não tem como você ser sábio e ser arrogante. E uma das coisas que as pessoas sentem necessidade de serem levadas a sério, de serem respeitadas, acabam fazendo utilizando a arrogância como um escudo de defesa ou até como uma arma para diminuir e humilhar as outras pessoas. Então, só quem é capaz, quem tem a coragem da humildade, é capaz de entender as verdades mais profundas, né? E é por isso que ele diz que só as crianças conseguiriam entender esse livro, e é por isso que ele dedica às crianças. Porque se ele tivesse escrito esse livro de uma maneira tão simples e singela e dedicasse aos adultos, esse seria um livro menosprezado. Mas as crianças iam saber acolher essa história. E como de fato foi, né? Um livro acolhido como um livro infantil, mas que poucas pessoas têm capacidade de, na vida adulta, voltar para ele e conseguir encontrar esse verdadeiro tesouro. Mas caso você não conheça a história desse livro, deixa eu apresentar ele para você. Nós acompanhamos o Pequeno Príncipe, que é esse menino que vive no asteroide, o B100 e... deixa eu ver aqui. É o B612. Ele vive nesse asteroide, que é muito pequeno, e lá só tem 3 vulcões, 2 em extinção, e uma rosa, que é tudo que ele tem na vida. Só que um dia ele briga com essa rosa e decide viajar, e sai viajando por vários planetas. Cada planeta é uma lição de vida, é uma verdade que você precisa aprender para viver bem. Até que ele chega na Terra, e na Terra ele desce lá no deserto do Saara, encontra uma raposa, encontra uma serpente, e um belo dia encontra um piloto, que, né, tudo leva a crer que é o Saint-Exupéry, mas ele não nomeia, né, esse piloto. E eles começam a desenvolver ali uma amizade. Então, eu vejo muito o Pequeno Príncipe como uma grande fábula sobre amizade. E uma amizade que você consegue entender sendo criança, porque você consegue viver essa amizade, mas todas as fases da amizade você só vai ter a dimensão quando você é adulto. Inclusive a amizade provada pelas grandes dificuldades e pelos grandes sofrimentos da vida, né? Que a criança, na maioria das vezes, ainda não experimentou. E eu acho que hoje em dia, né, na realidade que a gente vive, pós-pandemia, era de redes sociais, a gente vive um contato muito superficial com as pessoas, né? A gente é capaz de comentar posts no Instagram, reagir a stories, conversar em grupos de WhatsApp, mas a gente não está de fato em contato com as pessoas. Então a gente tem muitos contatos, muitos conhecidos, mas quase nenhum amigo. E eu lembro que teve um momento da minha vida que eu olhei para a minha vida, né, por ali onde eu fiz a segunda leitura, e eu me dei conta dessa verdade. Eu tenho muitos conhecidos, alguns colegas, mas nenhum amigo. Ninguém que eu possa realmente, verdadeiramente chamar de amigo. E não é, muita gente diz assim, amigo é aquela pessoa que a hora que você chamar, ele vai estar lá.
né? Se você pedir dinheiro emprestado, ele vai emprestar. Claro, tem um pouco disso também, mas eu acho que a melhor definição de amizade é que amigo é uma pessoa para quem você pode abrir seu coração. Se você sente diante daquela pessoa que você pode ser você mesmo e falar todas as verdades do seu coração, ali você tem um amigo. Por mais que talvez ele não tenha dinheiro para lhe emprestar, talvez por mais que talvez em algum momento que você precise ele não possa lhe socorrer, se você tem essa experiência de ter uma relação com alguém e de que essa pessoa e que com essa pessoa você pode ser verdadeiramente você mesmo e abrir seu coração para ela, você tem de fato um amigo. E tristemente, se você não tem no seu namorado, na sua namorada, no seu marido ou na sua esposa, alguém com que você tem um amigo, eu acho que é triste. Eu lamento muito por você. E acho que você precisa mesmo ler O Pequeno Príncipe. Então, fica aqui a minha indicação de leitura para vocês, né? Então, pessoas de todas as idades. Se você entrou nesse vídeo porque estava pensando em comprar esse livro e dar ele para uma criança, eu vou dar uma dica especial de você ler junto com essa criança e ir conversando com ela capítulo a capítulo. São capítulos curtíssimos, né, com muitas ilustrações bonitinhas que renderam cadernos, canecas, camisetas, né? Mas que quando a gente chega no final, a gente fica pensando. Eu estou tentadíssima a dar um spoiler, mas não vou. Eu queria muito comentar o final, que eu acho o final muito bonito e muito triste, mas não vou comentar nesse vídeo. Então, se você gostou dessa indicação, não se esquece de clicar em gostei para mim, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vou deixar algumas indicações de outros vídeos que eu fiz aqui nos cards. Um beijo e até a próxima!